Pessoal, vem comigo porque esse vídeo tá imperdível. Eu vou trazer aqui um debate, falas de uma petista que ela simplesmente vai bem naquela frase que diz assim, né? Acuse-os do que você faz. Só pode ser isso, né? Vive em um mundo simplesmente paralelo, com questões ali que a gente fica pensando assim, gente, aonde ela tá? Que planeta? Me diz o nome do planeta. É simplesmente surreal. E eu vou trazer também um deputado que eu confesso pra vocês que me surpreendeu. Ah, Rodrigo, mas ele é traidor, ele só tá querendo agora de novo os votos dos bolsonaristas. Gente, ele tá eleito, então a gente precisa também do apoio de assinaturas de todo mundo, justamente para conseguir instalar CPIs, para poder investigar. Gente, quanto mais votos, melhor. E aqui eu vou trazer agora o deputado também, que vocês vão ver que ele vai revelar algumas denúncias importantíssimas e o seu apoio nessa investigação. Além disso, eu vou trazer aqui Nicolás Ferreira, que vai falar sobre a CPI do IBGE. É um vídeo imperdível, gente. Tem menina e foca pulando da barca, é isso mesmo. Tá demais. Curte, comenta, compartilha muito e vem pra tela porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Foram gravíssimas as denúncias de Mike Pence, ex-chefe do setor de informática do Departamento dos Estados Unidos, durante o primeiro governo de Trump. Mike Pence denunciou que os Estados Unidos, no governo Biden, interferiu nas eleições do Brasil, nas últimas eleições presidenciais do Brasil, com o claríssimo objetivo de derrubar a candidatura conservadora de direita de Jair Messias Bolsonaro. Segundo Mike Pence, isto aconteceu através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que, aliás, Trump resolveu desativá-la, acabar com ela, até porque ela só estava sendo usada como um braço político da esquerda norte-americana, inclusive para esta interferência na política brasileira. As revelações de Mike mostram claramente como que nós tivemos, sem dúvida alguma, uma interferência não só interna, mas uma interferência internacional nas eleições brasileiras. Enquanto isto, aqui no Brasil, o líder do governo do PT, o líder desse governo, deputado José Guimarães, afirmou o seguinte: que se a lei de regulamentação das mídias sociais não passarem aqui nesta casa, segundo ele, abre aspas, nós estaremos ferrados. Ou seja, José Guimarães diz e declara que, se não houver uma regulamentação da mídia no Brasil, a esquerda não se mantém no poder. Essa declaração do líder do PT, do líder do governo, José Guimarães, expõe duas realidades, senhoras e senhores. A primeira, sem a censura das redes sociais, a esquerda não se mantém no poder. Segundo, sem a parceria com a Suprema Corte, não haverá regulação das redes sociais. Porque isso, deputado Rafael, não vai passar aqui nesta casa. Mas, ao atravessar a Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal trabalha para que isto aconteça num atropelo claro do papel do Legislativo, que quando não se manifesta numa pauta, está se manifestando sim, dizendo este assunto não tem que ser trabalhado pelo Legislativo agora. Então, o que nós estamos vendo é uma clara perseguição, até porque o ministro Alexandre de Moraes já disse que grupo político, que ideologia política ele quer atingir com a regulamentação das redes sociais, que segundo ele é a extrema-direita, porque eles não têm coragem de dizer direita, então nos figura como extrema-direita, como se não tivesse extrema-esquerda. Portanto, eu estou declarando a minha assinatura para a abertura da CPI, para investigar este caso, esta denúncia gravíssima do ex-chefe do setor de informática, Mike Pence. Nós precisamos jogar luz nesta informação. Vamos procurar saber a verdade. Se houve interferência norte-americana aqui nas eleições brasileiras, nós brasileiros temos o direito de saber que um lado da justiça eleitoral tomou lado,
que a justiça eleitoral tomou partido, isso nós já sabemos. Infelizmente, sobre a questão da urna, não fomos competentes para provar que havia algum problema. Agora, pode não ter tido uma fraude eletrônica? Ok, nós não provamos. Mas que houve uma fraude moral aqui no Brasil, houve. E agora, uma interferência internacional. Temos que jogar a luz dentro dessas trevas. O povo brasileiro tem o direito de saber a verdade. Isso que é absolutamente fundamental que nós possamos mergulhar nos dados, nos fatos. Porque o negacionismo que atingiu o Brasil, o governo do hoje inelegível, quase preso, acusado de tantos crimes, dentre os quais roubo de joias, o que aconteceu foi um negacionismo estrutural, se negou à própria realidade. E a política foi capturada por uma lógica de ódio, de destruição do outro e, ao mesmo tempo, pela mentira. E aqui nós vimos esta bancada que votou contra a isenção de impostos da cesta básica, que vai, obviamente, baratear a cesta básica e colocar mais comida na mesa do povo brasileiro. Estes que tiveram no governo deste inelegível quase preso, quase 57% de inflação na alimentação em domicílio. Vem aqui dizer que é preciso ter comida barata e é preciso voltar o governo da fome e do osso. Porque alguém aqui esqueceu, porque eles buscam pisotear, atacar, açoitar a memória do povo brasileiro. Mas o Brasil vivenciou as filas do osso. O Brasil, neste período, teve o salário mínimo com um decréscimo do seu valor real. Não apenas não teve ganho real, como teve um decréscimo de pouco mais de 1% do salário mínimo. Ou seja, os alimentos tiveram um processo de aumento e o salário mínimo ficou congelado e teve um pequeno decréscimo de pouco mais de 1% no seu poder de compra. E me vem aqui falar disso, esses que precarizaram, que esqueletizaram a própria Conab, que liberaram a exportação de arroz nesse país, estes que levaram milhões de brasileiros e brasileiras para a situação de fome que está sendo revertida durante o governo Lula. Isso é uma degradação moral absoluta. Isso significa que eles não querem regulamentar as mídias. Por que não querem regulamentar? Porque eles querem que a mentira seja a norma. Porque eles querem, nos lembrando Cazuza, fazer com que a verdade não corresponda aos fatos e que tenhamos as piscinas cheias de ratos, lembrando mais uma vez Cazuza. Portanto, regulamentar as mídias sociais é fundamental para a democracia, para que nós possamos resgatar a política como espaço de construção de síntese, onde possamos resgatar a política a partir dos fatos, porque se os fatos são respeitados, você tem diversas opiniões sobre eles. Este é o debate democrático. Mas se você nega os fatos e você constrói uma realidade paralela, isso significa que dentro dessa realidade só cabe quem pensa da mesma forma. Isso é a lógica ditatorial. E aqui me vem alguém falar que houve interferência internacional nas eleições de Lula. Quem tem moral para falar se apoiou a intervenção na ABIN, como aconteceu durante o governo do quase preso, inelegível, acusado de tantos crimes, Jair Bolsonaro, que de forma muito nítida chegou a dizer: não vou permitir que tenha perseguição aos meus familiares e aos meus amigos por órgãos do próprio governo. Ou seja, esfacelou a lógica republicana de um Estado para todas as pessoas. A democracia foi absolutamente ferida, atacada e continua sendo, porque agora eles querem cobrir com um manto áspero, cruel, asfixiante da impunidade aqueles que atentaram contra a própria democracia. Porque o que aconteceu no 8 de janeiro, estamos vendo, foi a ponta de um iceberg, de uma estrutura onde nos porões, onde a luz da democracia não consegue atingir, nos porões do poder que estava à época, nesses porões se estava articulando as velhas formas da ditadura, as velhas formas, assassinato político estava sendo articulado. Portanto, não me venham aqui dizer que defendem a democracia e não me venham aqui dizer que defendem comida barata, porque o que nós vivenciamos no governo anterior foi a política da morte, a necropolítica, e há que se ter uma investigação séria neste país para se
responsabilizar quem foi responsável por tantas mortes desnecessárias durante a Covid. Por isso, o Brasil está sendo reconstruído, sem negar a realidade, entendendo a realidade e buscando transformá-la. Por isso, o Brasil, de forma gigante, de forma destemida, desassombrada, enfrentou compra institucional de voto, enfrentou a utilização da máquina pública, enfrentou toda uma série, uma sorte de mentiras que eles queriam que fossem consideradas verdades e elegeu Lula, que está tirando o Brasil da fome, que está incentivando e desenvolvendo as políticas públicas nesse país para que a gente vivencie a nossa grandeza. Porque o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Pessoal, antes de eu trazer o Nicolas aqui, vocês viram, né? É surpreendente. Bom, petista falando em mentira, falando que para ter democracia tem que regular redes sociais. Olha, são coisas assim surreais, é um mundo paralelo, vivem aonde? Na Lua, só pode ser isso. E agora eu vou trazer um momento muito importante em que Nicolas Ferreira responde a uma entrevista dada há instantes atrás aí para a CNN sobre a instalação de uma CPI para investigar aí o IBGE, tudo por conta de várias denúncias feitas ao Pottman, o indicado do Lula, que trabalhava no Instituto Lula e que hoje está recebendo duras críticas, inclusive teve cartas de servidores, denúncias de IBGE paralelo, saiu várias matérias a respeito disso, e ele vai responder, vejam só. Quais são os elementos que já existem indícios para que se faça uma afirmação de eventual manipulação de informações? Obrigado, Yuri Pita. Além, obviamente, da criação paralela, né, de estruturas como, por exemplo, o IBGE+, a gente tem duas distorções claras da realidade, que uma é com relação ao índice, né, que eles colocaram de 6,1, do menor índice de desemprego do Brasil, só que nessa conta eles simplesmente excluíram 4,4 milhões de brasileiros, assim como também a outra pesquisa que foi feita a respeito da extrema pobreza no Brasil. Então, colocando ali como também se tivesse atingido a menor marca histórica, só que eles mudaram a métrica. É como se eu dissesse, por exemplo, que eu acabo a fome de um país simplesmente anulando todas as pessoas que sentem fome. Isso não é uma maneira correta de trazer os dados para as pessoas, principalmente um instituto que deveria ser extremamente renovado. E principalmente, isso é sempre feito e divulgado após momentos que o governo tem quedas da sua popularidade. Então, você tem, por exemplo, a questão do dia 15 de janeiro, no meu vídeo, que um dia após conseguiu ali bater quase que uma desaprovação histórica do governo Lula, e você percebe que já começa a ser divulgados alguns dados no sentido de melhora do país. Realmente, esse país que o IBGE coloca só está no paraíso da mente do Márcio Pottman. Mas qual o senhor avalia? Não sei se o senhor já chegou a conversar com o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, sobre esse assunto. Qual a disposição também, né, para de fato essa CPI ser instalada caso consiga o número necessário de assinaturas? Eu estou para conversar em breve com o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, para poder de fato ver a habilidade disso. A gente sabe que CPIs dependem de um apoio interno, mas também dependem do aval do presidente da Câmara. Eu acredito que é de interesse de todos de investigar esse instituto que foi durante a gestão do Márcio Pottman, afinal de contas, quantos dados que foram utilizados por questões políticas e não de fato para mostrar um extrato da realidade. Então isso obviamente pode acarretar em mais um desgaste, né, do governo Lula, afinal de contas é um extremo aliado do atual presidente e a gente precisa fazer o meu papel, que é fiscalizar. Vou conversar com ele, pode ter certeza aí que no futuro bem próximo a gente vai conseguir as assinaturas necessárias para poder abrir a CPI e peço aqui inclusive publicamente para que o Hugo Mota, né, sensibilize com essa pauta e coloque para frente, paute essa CPI para que a gente investigue a fundo a gestão do Márcio Pottman. Pessoal, e não tem como ser diferente. Eu preciso trazer esse trecho da fala do Lula no dia de hoje, que para muitos pode ser, olha, um problema para o governo muito maior, inclusive, do que a crise do Pix. Sim, gente, o Lula, ele falou hoje sobre a alta no preço dos alimentos e que a responsabilidade é do povo, inclusive para que eles diminuam de preço. Mas como assim? Bom, o Maurício Marcon, um deputado aqui da direita, ele vai fazer uma análise sobre ela. Vejam só. E aí, gurizada, vocês viram a fala do cachaceiro hoje? Pois é, a culpa dos preços estarem altos no mercado, sabe de quem que é? Sai de quem que é sua. Que ele costuma dar entrevista longe das suas faculdades mentais normais, a gente sabe, mas hoje o rapaz se passou, acompanhei. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo
que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Mas é isso aí, gurizada. Enquanto vocês têm a culpa, todos nós, aliás, a culpa pelos preços estarem disparados no mercado, o nosso líder máximo, com a sua companheira aqui, gastou 57 mil reais do povo brasileiro, do dinheiro dos nossos impostos, para treinar o cozinheiro, para fazer comidinha para eles. E tem quem defenda. Pelo amor de Deus. E calma, que eu já vou trazer um papelão de um comentário feito na Globo News a respeito do assunto. Mas antes, o Sam Puncher aqui, ele postou hat-trick do governo Lula sugerindo substituições para lidar com a comida cara. Vamos lá. Aqui são um trechinho de 3 vídeos, 3 recortes de pessoas ligadas ao governo, ministros, que pedem então para que o brasileiro substitua o que é caro por alguma outra coisa similar. E muitas vezes, as próprias imprensa, às vezes falam, olha, tal coisa tá cara, substitui por outra. Né? Alface tá cara, substitui por chicória. Então o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Globo News, a Miriam Leitão tá dando a dica, ó. A laranja tá cara e, por exemplo, tem alguns legumes como cenoura e tomate que caíram o preço. Ó, você pode substituir o suco então por um suco de cenoura. É só. Aliás, por falar em inflação, para quem não está chegando agora, eu vou explicar que eu falei que a laranja subiu, mas a cebola caiu, e as minhas colegas brincaram dizendo que eu estava propondo suco de cebola. Então eu tenho que propor outras coisas. É o seguinte, gente, caiu também o tomate, caiu também a cenoura. Então, a gente faz pode uma salada aí. Pode fazer um suco de cenoura. Pode fazer um suco de tomate. Eu posso viver de tomate e cenoura. Pra mim, se tiver tomate, cenoura, é suficiente. Bolonhesa, batata também gente. caiu, mas batata tá fora dos nossos carne regimes. de segunda mais barata. Pega o patinho moído, entendeu? Tomate e cebola, que caiu o preço também. E a cenoura, você faz um belíssimo bolonhesa, genuinamente receita italiana. Sensacional, grande mesmo. Miriam. Fez Então, assim, café da manhã e almoço, meu amor. Então, aí... Ela se orgulhando em falar ali, né? A carne de patinho, carne de segunda. Gente, carne de patinho tá virando artigo de luxo. Eu não sei pra vocês, mas aqui na minha região tá caríssima. Bom, comenta vocês aqui embaixo. É patético, né? Um negócio simplesmente surreal. E ainda teve uma ali que disse o seguinte: eu vivo só com tomate. Só tomate pra mim já é suficiente. Aí vai lá na casa dela pra ver se tem só tomate. E ainda na Globo News, um ex-diretor do Banco Central fez uma avaliação dessa fala do Lula. Faz sentido realmente as pessoas deixarem de comprar para o preço dos alimentos baixarem? Vejam só. Perguntar exatamente em relação à fala do presidente Lula. Se você vai ao supermercado e você desconfia que o produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. É uma educação que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Eu te pergunto se essa é uma estratégia eficiente para baixar a inflação dos alimentos. E se o senhor não concorda com isso, qual deveria ser a estratégia do governo do presidente Lula para reduzir a inflação? Vamos lá. Primeiro, quer dizer, isso daí falar que vai educar. Então, aqui, o presidente Lula não deve ir a um supermercado ou a uma feira há muito tempo. Porque se ele fosse, né, ele veria que as pessoas fazem exatamente, não precisa educar ninguém, as pessoas sabem disso. Quer dizer, isso ensina o Padre Nosso ao vigário. Eu até sou mais desligado com relação a isso. Mas eu vou com minha mulher ao supermercado. Não, ela sabe tudo que... Não, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Quer dizer, isso é lei de oferta e demanda, vale em qualquer momento. Se dependesse desse tipo de coisa, não teria inflação no mundo. Inflação resulta, basicamente, de excesso de demanda. Excesso de demanda acontece quando o governo gasta ou quando o Banco Central erra na política monetária, baixa demais a taxa de juros. Não me parece ter sido o Banco Central baixando, o nosso juro é muito alto. Me parece ter sido claramente um governo que
falou, vou ganhar popularidade, todo mundo vai ficar feliz, vai consumir pra caramba, porque eu vou... E agora vocês lembram daquele influenciador, o Felipe Neto? Pois é, gente, ele sumiu das redes sociais no que diz respeito à política. E todo mundo tá criticando ele, do tipo, e aí, pulou da barca? Agora que o negócio tá feio, tu simplesmente tirou o teu da reta e saiu fora? E ele tem algumas explicações para dar. Vejam só, é bem curtinho, mas é bem importante para a gente entender aonde chegou o governo atual. Obviamente, muita polêmica, muita confusão, muitos problemas em função daquele assunto que a gente já sabe qual é, né? O assunto da política. Esse ano, eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. Eu realmente sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, de rumo, pra uma estrada que eu nunca quis entrar. Eu tava como se fosse na contramão, numa rua que levava pro caminho errado. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser político, eu não tenho nenhuma intenção de seguir uma carreira nesse caminho. E era pra isso que a vida tava caminhando, sabe? E eu tava assim, meio perdido. A única razão de eu ter entrado nesse mundo foi pra enfrentar algo que eu considerava considero completamente errado. E eu me dediquei de corpo e alma. Eu mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida e acredito que fiz o meu papel. Mas do fundo do coração, pra todas as pessoas que vão me cobrar, né, que vão ficar muito chateadas com isso, eu preciso dizer que eu preciso voltar a focar em mim, na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Eu tive que abdicar de muitas coisas pra essa vida que não é a vida que eu queria ter. Então, eu estou aqui, para quem é fã do canal, trazendo uma notícia boa, que 2025 é o ano em que a minha prioridade volta a ser esse canal no YouTube. Oh, gente, vocês estão vendo que coisa mais linda? Ele estava perdido, ele só estava perdido em uma coisa que, né, estava combatendo uma coisa que ele acreditava estar errado. Não, que ele acredita que é errado. Quem te viu, quem te vê, hein? Olha só. Não, é um negócio simplesmente surreal, né, gente? É o famoso pulando da barca. Tá de brincadeira comigo, gente. Olha.